Eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu fiz com ninguém mais que Renato Torres. Para quem não conhece, ele é CEO do Corpo Explica e um dos fundadores dessa empresa. E por que eu quis compartilhar essa entrevista com vocês? Para mostrar que até mesmo uma pessoa de sucesso lá no início sofreu com insatisfação na carreira, encontrou dificuldades, teve que superar algumas barreiras. Então, eu espero que esse vídeo seja uma motivação, uma inspiração para você que se encontra insatisfeito profissionalmente, mas que fica aí adiando ou então com medo de enfrentar essas mudanças que você precisa enfrentar. Então, se você gostou dessa entrevista, comenta aí nesse vídeo, se inscreva no canal, tá? E compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então fique agora com a entrevista feita com Renato Torres. Bora lá, Renato. Então, assim, eu quero apresentar você para quem me segue. Dificilmente quem me segue não sabe quem é você, né? Porque eu sou cria do Corpo Explica e muitas pessoas chegam até a mim justamente pelo conteúdo do Corpo Explica. Mas, para quem não conhece, esse aí é o Renato Torres, é o CEO do Corpo Explica, fundador do Corpo Explica, é o responsável por toda a estratégia de marketing, de negócios. E hoje ele é uma pessoa de sucesso, né, um empresário de sucesso, é responsável por uma empresa milionária que tem milhares de alunos, que criou, né, uma nova carreira que é são os analistas corporais e comportamentais, onde eu me encaixo. Mas esse é o Renato hoje, 2022. E aí, Renato, eu queria te perguntar, quem era o Renato 10 anos atrás? Porra, 10 anos atrás eu tô com 32. 10 anos atrás eu tava com 22. Eu tô com 33. 10 anos atrás eu tava com 23. Cara, minha carreira, meu plano de carreira ele é meio doido, Simone. Porque assim, eu fiz faculdade de ciência da computação. Depois eu fiz um MBA em gestão de projetos. E aí eu com 22 anos, mais ou menos, 22 anos, eu já tinha a faculdade, já tinha terminado MBA. E eu fui convidado para dar aula no MBA de gestão de projetos. E eu falei, cara, mas eu não tenho ideia de como que dá aula. Eu tinha 22, 23, cara de moleque. Eu falei, como assim dar aula? Mas eu peguei e aceitei, mas na época eu trabalhava como consultor de tecnologia em bancos, e aí eu comecei a dar aula em MBA de gestão de projetos. Então, há 10 anos atrás, foi quando olha que doido, foi quando eu comecei a me frustrar com a minha carreira. Foi mais ou menos há 10 anos atrás que eu fui fazer meu primeiro curso de autodesenvolvimento, que foi em 2012. E quando eu fiz meu primeiro curso de autodesenvolvimento, eu falei, puta, não quero mais isso não quero mais essa carreira, não quero mais esse ambiente, não é uma parada que eu queria mais para mim, não. Então, há 10 anos atrás, eu estava exatamente no meu primeiro conflito de carreira. E aí, vou para cá, vou para lá, para onde eu vou? Eu era muito novo e eu olhava para aquilo e falava, gente, mas como é que alguém consegue ficar aqui tanto tempo, nesse ambiente, fazendo isso? Então, aquilo foi meu primeiro start de mudança. E, coincidentemente, faz uns 10 anos isso. Eu tô ficando velho. Então, eu nem falo, né, quanto que eu tenho. Mas, enfim, essa parte a gente pula. Você lembra, assim, o que mais te frustrava? Porque é, existem vários motivos, né, que trazem a insatisfação na carreira de uma pessoa. Às vezes é a falta de oportunidade para crescer, às vezes é um ambiente que não é favorável, às vezes é a falta de reconhecimento, a remuneração inadequada. O que você, assim, percebia que o que mais te incomodava naquela época? Simone, eu acho que eram alguns aspectos. Primeiro, o último lugar que eu estive era uma instituição financeira e eu era terceirizado ali. Então, eu liderava um time de tecnologia que era externo. E o que acontecia? Esse time do banco era uma galera muito mais velha. Então, eles morriam de medo da galera mais jovem terceirizada entrar e roubar os empregos deles. Então, eu tinha muita dificuldade de acesso no banco por conta disso. Então, isso já começou a me irritar, meio que o ambiente. E eu sempre assumi cargo de liderança muito fácil. Era natural isso que acontecia comigo.
E às vezes eu me colocava em posições maiores do que eu de fato dava conta de entregar naquele momento. Então, o que aconteceu nesse momento da minha vida? Foi uma bomba, foi um ambiente onde eu não me sentia bem, mas um desafio maior do que eu dava conta de fazer, mais a minha idade, que eu era muito novo para lidar com tudo aquilo. Então, a soma desses três fatores, para mim, foi o que, parando para observar hoje, foi o que de fato pegou. Na época, a reflexão que eu tinha na época era que eu odiava aquele ambiente por conta da galera mais velha e da galera que... eu lembro de histórias do tipo assim, imagina que eu sempre fui muito informal. Então, conversar uma coisa com você aqui, para mim tá alinhado aquilo. E aí, o que muitas vezes tinha que rolar? Eu tinha que conversar com você, chegar na minha mesa e mandar um e-mail sobre o que eu conversei com você. E eu não aceitava aquilo. Eu falava, cara, mas eu não conversei com você? Ah, não, mas se você não oficializou, para mim não foi combinado. Aí eu falei, putz, então eu batia muito cabeça naquilo. E, e parando para pensar agora, não era nenhum assunto que eu não gostava, era um ambiente que não me favorecia, que pelo menos naquele momento não estava me ajudando. Então aí eu achei melhor chutar o balde. Falei, quer saber? Eu era muito novo, tinha 22, 23 anos na época, eu fiz uma conta na minha cabeça, eu falei, beleza, se der tudo errado, tá tudo certo, eu volto para cá, para esse ambiente, daqui 3, 4 anos e vou continuar minha carreira. Eu já ganhava bem na época, então isso foi há 10 anos atrás, 2012, 2013, eu tinha um salário de era uns 10 mil reais mais ou menos já, então para a época ainda, E considerando... pela idade, né? E Já pela estava idade, começando bem. então... porque eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar num ambiente corporativo com 17 anos. Então, com 22 eu tinha 5 anos de experiência já, entendeu? E aí a sua praticidade já vem desde aí, né? Tipo, já marquei a reunião, eu tenho que mandar outro e-mail, né? Você é uma pessoa bem prática, né? Você tem aquela frase, né? Vamos lá, começa pelo Mas eu estava final. percebendo... mas eu tava conversando isso hoje com o pessoal aqui do Corpo Explica. Eu descobri que eu não... Beleza, eu sou muito prático, mas a minha grande habilidade é que eu consigo enxergar com clareza cada passo. Então, enxergar com clareza, eu percebo que é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo, por fazer muitas coisas em paralelo. Então, eu acho que a minha praticidade vem da velocidade com que eu tenho clareza das coisas. Então, a gente estava numa reunião aqui e estava enroscado. E já estava 1 hora e pouco na reunião, achei que nosso papo fosse 8 horas. Eu falei, gente, eu preciso terminar que eu tenho outra reunião agora. Eu falei, beleza, em 10 minutos eu dei conta de fazer o que o pessoal estava enroscado ali na reunião toda. Então, eu acho que o meu lado, Simone, ele vem pela velocidade de clareza que eu consigo trazer para as coisas. Então, eu consigo hoje olhar para uma situação e ter muito claro assim, a visão de onde está errado e o que precisa mexer agora. E depois precisa mexer em outra coisa, entendeu? Mas não veio, eu acho que eu desenvolvi isso, não sei se veio ao longo do tempo, não. Eu acho que essa parada de formalizar não vinha da minha praticidade, vinha mais da minha informalidade, do tipo assim, porra, se eu combinei com você, tá combinado. Vem da minha lealdade, não da minha praticidade, entendeu? Tanto que eu lembrei esses dias, tem uma época que eu estava numa empresa e aí eu era gerente de projetos e teve uma reunião que eu envolvi tipo umas 15 pessoas, assim. Aí tinha uma gerente lá, a diretora, que ela me deu no meio na reunião de todo mundo, assim, porra, para que tudo isso aqui de gente nessa reunião? Não faz absolutamente sentido nenhum, você está perdendo tempo de todo mundo, inclusive o meu tempo. Aí eu falei, nossa, que mulher babaca, aí eu fiquei xingando ela pelos corredores e tal, e hoje eu me tornei essa mulher babaca. Mas na época eu não sabia, tá vendo? Acontece, né? Mas, assim, às vezes a praticidade Acontece. é vista com esse olhar, assim, um pouco crítico das pessoas, né? É aquela brincadeira que eu fiz, chamei de facas guinso, né? Aquele corte certeiro e rápido. Vamos ao que importa, realmente. Ser prático, né? Eu concordo, eu também sou um pouco assim. E deixa eu te perguntar assim, nessa sua... Mas o que eu tenho falado para as pessoas... Não, só como eu consegui
criar um ambiente onde isso seja mais favorável. Eu tenho feito um alinhamento para a galera que é o quê? Galera, se importem mais com o conteúdo do que eu falo do que como eu falo. Porque eu sei que como eu falo, porra, eu sou grandão, sou cheio de tatuagem, tenho postura de voz, muitas vezes parece de fato, e talvez até seja grosseria, e eu falo, cara, se apegue mais ao que eu falo e não como eu falo. Então, foi a maneira mais fácil de ajudar aqui dentro. Mas funciona super bem, eu acho, assim. Eu acho que é importante a gente identificar o que é que a gente pode esperar do outro. E, assim, eu acho que de você a gente pode esperar essa praticidade, essa clareza, né? Esse apoio emocional, você fala, olha, isso não é comigo, né? Tem alguém para isso. Quando está alinhado, a gente exatamente isso. Então, acho que isso funciona super bem. Exatamente. Esse alinhamento. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa sua busca, estou insatisfeito aqui, né? Não sei se você imaginou que você ia chegar onde você chegou, né? Não sei se isso era um plano, trabalhar exatamente como você trabalha hoje, mas de toda forma você alcançou esse sucesso profissional. O que você acha que foi assim determinante para você? Tem gente que fala, foi a minha persistência, foi a minha mentalidade, foi o apoio que eu recebi. O que você acha que assim foi? Muitas coisas são importantes, mas assim, o que você acha que, cara, foi isso aqui que foi fundamental, sem isso talvez eu não tivesse chegado lá? Eu tenho uma dificuldade de... É muito doido, né? Apesar da minha cadeira eu ter que, hoje, olhar muito longo prazo, eu nunca fui o cara que olhava a longo prazo para as coisas. Eu sempre fui um cara muito imediatista. E não sei se é pela minha habilidade de comunicação ou de sempre usar as coisas ao meu favor, eu sempre fui um cara muito imediatista e muito preguiçoso. Então, assim, na minha cabeça, eu fazer a mesma coisa mais de uma vez era errado. Porque eu falo, cara, é chato fazer a mesma coisa mais de uma vez, então tá errado, não pode ser eu. Então, eu criei a habilidade de delegar muito rápido, por não gostar de fazer as coisas, a mesma coisa, várias vezes seguidas ali. E a outra parada foi sobre o imediatismo, porque assim, eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje. Não foi planejado isso. Longe disso, mais longe disso. Então eu sempre me preocupei com qual que é o meu próximo degrau da vida. É esse aqui, então eu estou focado nele. Tanto que uma vez a gente estava numa festa aqui no Corpo Explica, aí tava todo mundo meio bebaço assim. Aí um cara que trabalha com a gente chegou para mim e falou: porra, você imaginava isso tá assim, desse tamanho de dia? Eu falei: não, velho, não fazia ideia. Não tinha visão nenhuma disso. Isso foi sendo construído. Hoje, é óbvio que eu tenho que ter uma visão mais longo prazo, porque uma decisão que eu tomo hoje impacta daqui 5 anos na vida do Corpo Explica. Mas não foi... Eu tive que aprender a ter essa visão. E essa visão, olha que doido, o Elton é muito mais esse cara. Então, eu aprendi muito com o Elton essa questão mais longo prazo das coisas. Tanto que a primeira turma que a gente foi vender do Corpo Explica, ele não queria vender, porque não estava bom o suficiente, e eu queria vender porque era bom o suficiente para o momento. Então, assim, eu sempre me preocupei, tentando resumir tudo isso, eu sempre me preocupei só com o meu próximo passo. Então, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? É esse? Então, cara, eu não perco tempo com outra coisa. Eu só perco tempo com isso. Eu invisto tempo nisso, eu estudo sobre isso, eu faço tudo sobre isso aqui. Então, é meu único ponto. Eu acho que essa minha habilidade de entender qual que é meu próximo passo, ela me dá muita velocidade, porque eu foco energia só no que eu preciso focar naquele momento, resolvo isso. Aí, beleza. E o próximo passo? Cara, quando chegar na hora do próximo passo, eu vou pensar no próximo passo. Eu não perco energia antes de chegar lá. Então, chegou lá, pronto. E agora? Tá, agora eu sou o novo Renato, que tem um novo passo, que tem um novo degrau, e que eu vou focar nele para me desenvolver. Mas é porque se você fizer isso aqui vai te ajudar. Cara, depois é depois. Eu preciso focar nesse próximo passo. Então, acho que essa foi minha grande habilidade, assim, Simone, para conseguir chegar onde eu estou hoje, basicamente.
É porque tem, assim, aquele discurso de eu nunca imaginei chegar aqui, eu desconfio, porque eu falo, eu acho que essa pessoa está falando isso, porque lá atrás ela não imaginou que chegaria aonde está. Mas a cada passo que ela dá, ela vai construindo novos objetivos. E aonde ela está hoje foi um objetivo alcançado, mas não foi lá atrás, né? Foi um passado bem mais recente. Então a gente vai realizando os nossos Concordo objetivos plenamente. aos poucos, né? Então, assim, 10 anos atrás, você não se imaginava estar onde você está hoje, mas um ano atrás você criou isso para você, né? Não, eu vou chegar lá, eu vou alcançar isso. Então, a gente vai chegando aos pouquinhos, a gente vai construindo aos pouquinhos esse nosso objetivo maior, né? Não, eu concordo plenamente. É exatamente isso. Então, tipo assim, há 10 anos, não fazia ideia. Então, há 10 anos atrás, meu único ponto era eu precisava fazer alguma coisa que eu goste da vida. Era só isso que eu queria fazer. E tanto que é doido que, quando eu tive essa primeira crise de identidade profissional, eu tinha algumas alternativas. Eu tinha uma alternativa de viajar, eu tinha uma alternativa que minha mãe tinha um restaurante para ajudar administrativamente ela, e eu estava começando a fazer um monte de curso de autoconhecimento. E olha que doido, é muito isso que você falou. É, eu ia fazer um curso de hipnose, uma formação em hipnose, eram 9 dias. E no instituto que eu fiz os meus cursos, os meus primeiros cursos, ele tinha uma série de outros cursos e tinha um curso de coaching, que ia ser no mesmo período, no mesmo hotel, e um valor parecido. Acho que era o valor igual. E aí, naquele momento, eu já tinha fechado o curso de hipnose antes de ter essa primeira crise profissional. Aí tive a crise profissional, já estava com o curso fechado, eu falei, cara, eu vou fazer o curso de coach. Apesar de morrer de vontade de estudar sobre o assunto de hipnose, eu sei que é só por curiosidade que eu estou fazendo esse curso aqui, ou por curiosidade, por um tema que eu gosto. Eu vou fazer o curso de coach por quê? Porque eu fazendo o curso de coach, pelo menos eu vou poder colocar no meu currículo que eu tenho uma habilidade a mais. Porque na época o coach estava muito para o mundo corporativo ainda. Uhum. Eu falei, beleza, então eu vou fazer para que eu consiga ter uma habilidade a mais aqui dentro do meu currículo. Aí eu peguei e fiz o curso de coach por conta disso. No curso de coach me encantei e falei, puta, tá aqui uma parada que eu gosto e que faz sentido para mim, mas você tem total razão nisso aí. Então, tipo, hoje, há um ano atrás, obviamente, eu sabia onde eu queria estar aqui hoje, entendeu? Então, eu tenho a visão do Renato daqui a um ano, tenho a visão o Renato profissional daqui a um ano, o Renato pai daqui 6 meses, então faz muito sentido isso. E vai guiando, né? Não dá para você, eu querer ter o meu objetivo daqui 10 anos, eu falo, beleza, daqui 2 anos talvez eu já queira outra coisa. Sim, porque é muito dinâmico isso, né? A nossa vida. E olha só, para mostrar que isso não muita gente, quando eu falo da carreira, de mudança de carreira, né? As pessoas às vezes ficam buscando justificativas para não fazer aquela mudança na vida delas que faria bem para elas, né? Ah, ninguém me apoia. Ah, eu não tenho sorte. Ah, é porque ele, né, filho de papai, teve ajuda, enfim. O que eu quero perguntar para você é se você acredita que existe sorte e o que é sorte para você? Para acordar, né? Algumas pessoas que ficam aí se justificando de não buscar aquilo que elas querem fazer profissionalmente. Eu de verdade não acredito que exista sorte, não. Eu acho que mesmo quando você olha para um cenário onde a pessoa parecia que teve sorte ali, cara, tem muita coisa envolvida ali. Eu de fato não acredito em sorte. E eu paro para analisar a minha história, né? Então, assim, você fala, putz, que doido, né? A parte que eu mais me desenvolvi de estudar foi a época que eu trabalhava em São Paulo, então eu pegava o metrô no Tucuruvi até a Jabaquara de metrô. Então, cara, eu andava uma linha inteira, dava tipo 20 estações mais ou menos. E nisso eu demorava 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. Isso fazia com que eu lia muito naquela época, mas muito, porque não tinha celular do jeito que tem hoje, e a única coisa que me restava ali era ou eu ficava olhando para frente, ou eu lia. Então, eu li muito nessa época, mas muito mesmo.
Então, quando eu falo, e foi nesse momento da minha vida que eu desenvolvi boa parte do conhecimento que eu tenho hoje, a base ali, né? A estrutura, a fundação desse conhecimento. Então, eu poderia simplesmente falar, porra, sei lá, não tive oportunidade ou isso aqui. Cara, eu vou usar isso aqui da melhor maneira possível. Então, eu acho que sorte, velho, é sempre ruim. Eu acho que é, inclusive, ruim você acreditar sobre sorte, porque isso tira a responsabilidade que você poderia ter sobre alguma coisa. Então, não consegui isso porque faltou sorte. Não, faltou competência, faltou garra, faltou dedicação, faltou um monte de coisa para você. Então, eu não boto fé em sorte, não. Eu acho que sorte joga mais contra você do que a favor. Por mais que você seja sortudo e acredite Pois nisso. é. O que na minha visão, o que eu compartilho é que sorte, assim, na minha visão, todo mundo tem oportunidade na vida. Só que quando você não está preparado, você não percebe aquilo como oportunidade. A situação acontece e você nem se dá conta que aquilo passou na sua vida. E para mim, sorte é quando você tem a oportunidade e você está preparado. Então, todo mundo tem alguma oportunidade, mas se você não está preparado, você não tem a sorte de aproveitar aquele momento. Então, eu encaro, na minha visão, a sorte é isso. É você perceber uma oportunidade e conseguir aproveitar. Porque dificilmente eu acho que uma pessoa, em momento nenhum da vida, tem uma oportunidade de crescer, de melhorar, sabe? De dar um passinho pequeno que seja adiante. Mas se ela não tiver antenada, não conseguir enxergar que aquilo é uma oportunidade, aquilo passa despercebido na vida dela. Então, essa é a minha visão de sorte. Você tem uma história. Não, mas eu concordo com isso aí. Tem uma história legal da a Duda que trabalha aqui com a gente. Foi legal como ela foi contratada. Ela tinha sido aluna do Corpo Explica. A Duda é novinha, acho que tem 22, 23 anos. Aí ela conhecia, a gente tinha uma amiga em comum. Aí ela chegou, ela estava estudando muito marketing digital, tinha gostado muito do Corpo Explica. Aí porque queria trabalhar no Corpo Explica, na época isso foi 2019. E queria entrar no mundo, ela queria entrar no mundo digital, ela não queria trabalhar no Corpo Explica. Não era um grande desejo trabalhar no Corpo Explica, ela queria entrar no marketing digital. Aí ela me mandou um e-mail e falou, velho, gosto muito do trabalho de você, um direct no Instagram, e falou, gosto muito do trabalho de vocês, o que eu preciso fazer para me tornar uma boa pessoa em marketing digital? E eu falei, porra, não faço ideia, velho, porque tem tanto curso hoje, e eu já tô tão... Sabe quando você tá tão avançado no ponto que você já não lembra mais como é ser básico naquilo e, tipo, como começar por aquilo? Aí mandei até mensagem dela para alguns conhecidos meus que eu falei, cara, que curso você indicaria para essa pessoa? Porque eu achei boa a pergunta dela, porque eu precisava formar novas pessoas para aquilo. Aí eu falei para ela, eu falei, velho, não sei, não tem nenhum curso não que eu realmente goste para formar esse tipo de profissional. Aí eu falei para ela, eu tô querendo formar uma galera para isso e tô querendo pegar uma galera do zero. Ela falou, beleza, como que eu faço para isso? Eu falei, velho, se você quiser aceitar, tá tudo certo, você vem trabalhar aqui no Corpo Explica, paga um pouco, como era estagiário ali, né, vamos dizer assim, eu falei, cara, paga um pouco, mas tem que morar em São José dos Campos e tá tudo certo, e aí você aprende comigo. Só que quando eu falei aquilo, eu falei, velho, vou jogar aqui, se a menina quiser, pelo menos vai ser um desafio legal, porque ela mostrou muito interesse, porque ela morava no Rio de Janeiro. Aí ela falou, beleza, quando que eu posso começar? Eu falei, cara, quando você consegue? Ela falou, isso era tipo, sei lá, dia 20. Ela falou, beleza, podemos começar dia 1º, que eu só preciso preparar minha mudança. Eu falei, cara, tá tudo certo? Aí você fala, porra, teve sorte ali de entrar? Cara, não sei, tipo assim, quantas pessoas teriam coragem de fazer o que ela fez, de largar tudo no Rio de Janeiro, vir para uma cidade desconhecida para receber R$ 1.500, que é um salário para morar sozinha numa cidade que você não conhece. Tem um desafio aí. O quanto foi sorte ali ou o quanto foi coragem? Cara, para mim é muita coragem ali. É tipo assim, ter a ousadia de ter feito a pergunta, ter a coragem de ter feito a mudança e entendido que talvez ela ficasse aqui em uma semana e eu demitiria ela porque não era nada do que esperava. É um risco que ela correu. Então, eu de fato, eu gosto muito do seu significado sobre sorte. Ela Para mim percebeu é isso nessa aí. situação uma oportunidade, né? E aproveitou. Sim, E aí, exatamente.
para terminar, porque não tem nem como pagar essa hora que você está me concedendo, né? Que é a pessoa de alta comissão, mas para não tomar mais seu tempo. Quando você lá atrás, quis mudar, você teve algum medo? Saiu do corporativo, foi fazer curso de coach, né? É bem diferente, apesar de ainda poder trabalhar no mundo corporativo, mas é uma pegada diferente do que você fazia. Você teve medo de, tipo, não conseguir encontrar um lugar onde você ia funcionar bem, a carreira sob medida para você? Você teve medo de não chegar nesse lugar? E se sim, qual foi esse medo maior e como que você encarou isso? Pô, eu tive pra cacete. Porque assim, apesar de eu ser muito novo, né? Com 22, 23 anos, eu pensava, tipo assim, tá, velho, eu vou começar do zero em algum outro lugar, puta, cacete, fazer outra faculdade. Eu tinha muito esse receio. E um receio barra medo ali, né? Eu falei, caramba, mas, porra, estudei pra cacete isso aqui já, tipo, do zero, o que que eu vou fazer? Eu não fazia ideia do que eu ia fazer naquele momento da minha vida, né? Eu sabia o que que eu não gostava, e eu não gostava daquilo. E parando para ver hoje, talvez fosse só falta de maturidade para eu entender alguns pontos, mas tá tudo certo. Eu não gostava daquilo, mas o que que eu vou fazer agora? Eu por um tempo, eu fiquei num ponto da minha carreira, Simone, que foi uma busca sem final, assim, que assim, eu falava, tá, eu quero trabalhar com algo que se eu ganhasse na Mega Sena, eu não me importaria de continuar trabalhando com aquilo. E depois de um tempo eu falei, porra, talvez não tenha isso, porque talvez se eu ganhar na Mega Sena, eu vou estar pouco me fudendo para qualquer coisa profissional. Eu vou querer fazer qualquer outra coisa. E eu percebi que a pergunta que estava internamente comigo estava errada, e que era exatamente essa pergunta. Eu falava, eu quero trabalhar com algo que se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria aquilo de graça. E, bicho, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, talvez eu não fizesse nada de graça. Então, eu tirei essa pergunta que ela me levava para um lugar sempre onde eu não tinha resposta. Uhum. Então, eu tive muito medo, sim. Percebi que um dos principais medos era por conta dessa pergunta. Então, descartei um pouco essa pergunta e eu fui sempre muito para o material, que era assim, eu falava, beleza, eu tenho duas alternativas agora. Se eu seguir por aqui, do jeito que eu estava, qual que vai ser a minha carreira? Eu viraria um executivo de carreira. Então, cara, ia demorar 30 anos ali no lugar para virar um executivo para ganhar uma grana maior. Falei, beleza. Eu tenho a outra alternativa, eu tenho uma outra rota. Naquele momento era virar coach. Beleza, se eu virar coach aqui, como que seria essa minha jornada? Para onde eu iria? Qual seria meu teto? Quais seriam os meus ganhos? Qual seria o esforço necessário? Naquele momento eu vi que se eu tivesse o esforço que eu teria na minha carreira para conseguir chegar onde eu queria chegar numa carreira financeiramente falando, se eu pegasse aquele esforço e colocasse em qualquer outra coisa que eu fizesse na vida, eu conseguiria chegar no mesmo resultado financeiro, até melhor, às vezes até num espaço menor de tempo. E aí eu precisei entender alguns pontos, que era o quê? Eu estava recomeçando alguns aspectos da minha vida. Então, em eu recomeçar, talvez de imediato eu não conseguisse ter aquele ganho que eu tinha atrás. Então, beleza, eu entendi isso. Como que eu deixo essa curva mais rápida possível? Aí montei estratégia, falei, beleza, eu posso vender isso. Aí eu comecei a estudar marketing digital, aí eu comecei a estudar tudo que envolva marketing digital para eu vender mais e para encurtar esse caminho. Mas o medo, pra cacete, pra cacete, pra cacete, pra cacete. Eu lembro quando eu comecei a virar essa chave de, de internet, de coach. A minha mãe, eu cheguei no restaurante da minha mãe e eu tinha feito um lançamento na época, cara, eu devia ter gastado mais do que aquilo já. A gente tinha feito um lançamento de R$ 60.000, só que certamente eu já tinha gastado muito mais do que aquilo estudando. Aí cheguei para minha mãe, eu falei, nossa, mãe, que legal, aqui, ó, parece que as coisas começaram a dar certo. Aí minha mãe não sabia, né? Mas ela me jogou um balde de água fria muito grande. Ela falou, pô, Renato, você é tão inteligente,
por que você não estuda para um concurso? Por que você não é que nem o Rodrigo? O Rodrigo é um camarada nosso aqui, que ele é diretor da Petrobras. Por que você não é que nem o Rodrigo? Você tem potencial para tanto. Aí eu falei, porra, mãe, obrigado. Não é minha vibe, não quero. Mas, tipo, aquilo aquele dia machucou muito, que era do tipo assim, porra, parecia que eu tinha feito algo bom, resultado interessante, minha mãe me jogou um balde de água fria e ela nem percebeu com essa comparação aí. Sucesso para Então, ela era outra coisa, né? sucesso era outra coisa, era eu ter uma carreira mais tradicional, mais estável, vamos dizer assim, e conseguisse ocupar uma posição alta numa empresa multinacional. Esse era o sucesso para minha mãe. Então, eu tive esses desafios também, né? De ser provado pelas pessoas à sua volta, de ser desafiado pelas pessoas à sua volta. Mas, cara, é fogo, porque depois que passa, tipo assim, no fato você está sendo testado pela vida, você está sendo testado por todo mundo, né? Não tem como fugir muito disso, não. Mas depois que você passa essa arrebentação, aí você percebe o quanto aquele esforço valeu a pena, né? Hoje, por mais estressante que seja a minha rotina, eu falo, cara, eu prefiro 10 milhões de vezes a rotina que eu tenho hoje do que a rotina que eu tinha antes. O que eu tento trazer no meu conteúdo é mostrar para a pessoa que o medo, muitas vezes, ele te trava porque você vê aquilo como um empecilho, né? Eu tenho medo, então isso é um empecilho para mim. Mas, na verdade, o medo é só uma precaução. Eu estou com muito medo de ser criticado, então deixa eu ir com cautela. Estou com muito medo de dar errado, então deixa eu ir com cautela, né? Então, medo é cautela, precaução e não impedimento, né? Então, a gente tem que ressignificar esse medo para que ele não impeça a gente de seguir, mas que faça com que a gente vá com cuidado, com atenção, só isso, né? Então, quem supera o medo, quem encara o medo aí, ó. Exatamente. Chega onde o Renato chegou, né? Onde a gente pretende chegar subindo aí esses degraus. Renato, nem sei como te agradecer. Obrigada mesmo por partilhar aí o seu tempo, trazendo a sua história de vida, seu conhecimento e a sua inspiração, né? Porque a gente vê pessoas que deram certo e isso acende uma luzinha dentro da gente, né? Pessoas que estão desmotivadas, achando que tudo é sorte, né? Que são vítimas dessa vida cruel. Olha, começou mal, mas chegou bem, deu certo, né? Então, uma eu comecei motivação. bem mal. Eu passei por uns maus bocados grandes. Mas valeu pelo papo aí, gostei bastante. Eu sempre, dentro internamente comigo, você falando, eu fui lembrando algumas coisas, eu sempre acreditei numa coisa, eu falei, cara, o tempo vai passar. Eu fazendo algo que eu gosto ou fazendo algo que eu não gosto. Então, assim, já que vai passar, que eu busque algo que realmente me agrade, que eu busque algo que eu falo, cara, calma aí. Tem dias que isso aqui é chato, mas em geral é muito mais legal, é muito mais prazeroso para mim. Então, já que vai passar, cara, que deixe passar você fazendo algo que realmente faça sentido para você. Mas valeu pelo papo e se você está em dúvida aí, cara, se joga que no final dá certo. Vai, dá certo.